A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste segundo trimestre de 2025, aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, na classe dos adultos, a revista que tem como tema "E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor", amém? Nós estaremos estudando nesta oportunidade a lição de número 5, lembrando aos irmãos que as 4 lições anteriores estão aqui no nosso canal em uma playlist chamada O Verbo, amém? Nós estaremos estudando então, irmãos, sobre o seguinte tema: a verdade que liberta. O nosso textuário para a lição de hoje está lá em João capítulo 8, no versículo de número 32. Lembrando aos irmãos que neste trimestre nós estamos estudando, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu o apóstolo João. E lá em João capítulo 8, verso 32, que é o nosso textuário para a lição de hoje, nós temos: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Um tema, um versículo, melhor dizendo, muito conhecido de toda a igreja. A nossa verdade prática, ela vem dizendo assim, o verbo divino representa a verdade que se manifesta na história para libertar o pecador. Nós estaremos vendo, na nossa leitura bíblica em classe, só fazendo referência à verdade prática, João capítulo 8, no verso de número 36, que vem dizendo assim, "Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres". E nós estaremos estudando também um subtópico sobre esta temática, ser livre. Eu sou livre, você é livre na presença do nosso Salvador, amém? Então aqui, caminhando para a nossa leitura bíblica em classe, que eu citei já o verso 36 de João capítulo 8, nós temos aqui João capítulo 7, do verso 16 ao 18, João, e também depois o verso 37 ao verso 38, e João capítulo 8, do versículo 31 ao versículo de número 36, que nós estaremos fazendo menção agora. João capítulo 7, no verso 16, vem dizendo assim: "Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou". Nós estaremos também estudando essa temática durante a lição de hoje. "Se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo". Verso 18: "Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça". O verso 37 vem dizendo: "E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre". Lá em João capítulo 8, a partir do verso 31, diz assim, "Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Verso 32. O verso 33 vem dizendo: "Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca serviremos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres?" Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres". Amém? Nós temos aqui, irmãos, 3 objetivos para estarmos estudando na lição de hoje. O primeiro, nós vamos explicar a verdade de Jesus desde sua saída da Galileia para Jerusalém. O segundo objetivo, nós vamos descrever Jesus como a verdade diante dos fariseus. E o terceiro objetivo, nós vamos tratar aqui sobre pensar em Jesus como a verdade que liberta o pecador. Ainda neste conceito,
como parte motivacional para a nossa lição de hoje, nós vemos aqui que a procura pela verdade é uma necessidade universal e atemporal. E ainda neste sentido aqui, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele oferece a verdade absoluta que transforma, liberta a vida do pecador. E eu achei interessante quando você pesquisa, sobre as palavras, essa palavra transforma, nós podemos entender que trans, ela vem do que ali? Ela pode ser entendida como ir além, transcender, essa primeira parte da palavra. E a segunda parte da palavra, que é forma, ela vem nos trazendo o que? Uma maneira de ser, uma forma. O que é uma forma? Uma maneira de ser, nesse conceito. Então nós podemos dizer que neste sentido transformar, denota o quê? Ele denota ir além de uma maneira de ser. Então quando nós aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em um mundo, em uma sociedade, em uma cidade, em um bairro, em uma rua, ou seja, onde todos tratam tudo de forma relativa, ou seja, tudo é relativo, as pessoas, elas costumam dizer assim, tudo é relativo. Aí você pergunta para ela assim, mas você crê neste relativismo? Aí ela fala, eu creio que é dessa maneira. Bom, então já não é relativo, porque se você está crendo ali, você está estabelecendo algo que não é mais relativo. Então, onde tudo, e onde todos, do mundo creem nesse relativismo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, ele vem nos informando, vem nos declarando que ele é a verdade absoluta que pode transformar a nossa vida e transformar de uma maneira profunda que impacta tanto a nossa prática, a maneira prática de nós sermos, como também quanto a vida eterna. Nós não cremos, espiritualmente falando, no relativismo. Nós cremos que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não tem a palavra, ele é a palavra absoluta para as nossas vidas, amém? Nós temos aqui, como parte de introdução para a nossa lição de hoje, que neste estudo iremos explorar a manifestação do Senhor como a verdade em Jerusalém, as resistências dos escribas e dos fariseus a essa verdade e, por fim, nós iremos aprender sobre o poder da verdade que oferece liberdade ao pecador. Ou seja, nós iremos aqui compreender que Jesus Cristo, como a verdade encarnada de Deus, está ligado à verdadeira vida de liberdade em Cristo, conforme nós podemos trazer lá já em João, capítulo 14, versículo de número 6, que diz assim, disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos ainda, irmãos, como palavra-chave para a nossa lição de hoje, a palavra liberdade, e o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo de número 1, ele diz assim, estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Uma vez que esta verdade, que é Jesus Cristo, nós estaremos estudando no terceiro subtópico, quem é a verdade, Já adiantando aos irmãos, uma vez que nós estamos servindo a Jesus Cristo, que é essa verdade, nós não devemos nos tornar a colocar-nos debaixo desse jugo de servidão. Nós somos livres, libertos pelo poder de Jesus Cristo com a sua morte na cruz do Calvário, amém? Então, caminhando aqui para os tópicos da lição de hoje, nós estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro, Jesus, a verdade em Jerusalém. O segundo tópico, nós vamos estar estudando aqui sobre Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Esses daqui sempre estavam ali tentando pegar Jesus na curva, vamos dizer assim, e o autor da revista trouxe aqui o exemplo daquela mulher que foi pega em adultério. Nós estaremos tratando dessa temática. E o terceiro tópico, nós estaremos estudando Jesus, a verdade que liberta o pecador, amém? Como já é conhecido dos irmãos, todos os tópicos nós temos aqui os seus subtópicos para estarmos esmiuçando este conhecimento que vem embasado no tópico. E o primeiro subtópico, ele vem trazendo da Galileia para Jerusalém.
Aqui, ó, apesar dos conselhos dos seus irmãos para que subisse a Jerusalém, Jesus tinha plena consciência de que não era sob, ou seja, debaixo da influência deles que ele iria à cidade santa, mas sobre a orientação do Pai, conforme nós podemos ler em João capítulo 7, no versículo 5 e no versículo de número 6, que diz assim, ó: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. E aí aqui ainda podemos trazer que Jesus, ele sempre estava em obediência ao Pai em todas as situações. E ao afirmar, como nós lemos aqui, que não era chegado o tempo dele, Jesus, ele estava ali se referindo ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado, para que se cumprisse, para cumprir a justiça divina. Ainda podemos trazer aqui uma referência bíblica, lá em Mateus capítulo 20, no verso 18, que diz assim, ó: eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. O próprio Jesus Cristo, como nós lemos aqui, segundo o autor da revista, e nós conhecemos e sabemos, ninguém tirou a vida do nosso mestre. Ele a entregou para que ele fosse ali, crucificado, morto e sepultado em prol da salvação da humanidade. Caminhando para o subtópico de número 2, nós temos a verdade na festa dos tabernáculos. Aqui, Jesus estava ciente de que havia uma divisão de opiniões entre ele em relação ali às pessoas. Uns diziam o quê? Que ele era profeta, acreditavam que ele era profeta, mas não o Messias, e eles não aceitavam o quê? Que quem se encontrava, quem estava ali diante deles era o próprio Verbo encarnado de Deus, era o próprio Filho de Deus, e apenas o Filho de Deus poderia declarar, conforme nós lemos lá no João capítulo 14, no verso de número 6, que nós já fizemos menção aqui, o próprio Jesus Cristo dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Em lições anteriores eu trouxe para os irmãos 7 referências no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, o próprio Jesus Cristo se autodeclarando ali, o eu sou. Amém? Então somente o Filho poderia declarar que eu sou a verdade, Ele estava, Jesus estava auto se declarando que ele é a verdade. O terceiro subtópico vem trazendo, vivendo na verdade. Esta doutrina provinha do Pai, e para cumprir a sua vontade era necessário entender a verdade revelada pelo Pai em Cristo, conforme nós lemos lá em João capítulo 7, no verso 17, que diz assim, vamos fazer menção novamente, se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Então, neste conceito aqui ainda, Jesus, ele nos convoca não só para conhecer esta verdade, mas também para vivermos esta verdade. E o subtópico ele vem trazendo o verbo no gerúndio, que implica o que? Uma ação que está em acontecimento, que está ainda sendo executada. Jesus ele nos convoca para não apenas nós conhecermos, mas para vivermos. E vivermos como? Nossa maneira de pensar, na nossa maneira de sentir, na nossa maneira de agir. E por que devemos conhecer a Jesus Cristo? Vamos para a Bíblia, lá em João, capítulo de número 17, no versículo de número 3, a palavra do Senhor, ela vem dizendo assim, João capítulo 17, versículo de número 3, diz assim, a palavra do Senhor: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, neste conceito aqui, irmãos, nós não devemos apenas, muitas pessoas hoje, nesse sentido, conhecem, já ouviram falar do Evangelho de Jesus Cristo, mas não é apenas isso, Essa verdade chamada Jesus Cristo de Nazaré, ela nos convida a vivê-la, ou seja, como falei aos irmãos, nossa maneira de pensar, nossa maneira de sentir, nossa maneira de
agir, amém? Então, como resumo para este tópico de número 1, nós temos: Jesus encontrava-se na Galileia e, sendo a verdade revelada de Deus, dirigiu-se para Jerusalém. E nós vamos ver que ele foi aqui, né, de uma maneira discreta, no tópico seguinte. Aqui eu tenho uma pergunta a estar trazendo aos irmãos lá do nosso questionário aqui da revista. Ó. A que se referia Jesus ao afirmar que o seu tempo ainda não tinha chegado? A resposta para esta pergunta: ao afirmar que o seu tempo ainda não havia chegado, Jesus referia-se ao momento em que se entregaria aos seus inimigos e seria crucificado, morto e sepultado para cumprir a justiça divina. Amém? Caminhando agora então para o tópico de número 2, nós estaremos estudando Jesus, a verdade diante dos escribas e fariseus. Aqui também temos, 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, ele vem trazendo a verdade no episódio da mulher adúltera. Nós conhecemos este episódio e eu quero trazer aqui aos irmãos algumas reflexões a respeito deste episódio aqui. Ó. Jesus ensinava uma multidão ansiosa por mais milagres. Lá no pátio, os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério para ser julgada publicamente, conforme nós podemos ler em João capítulo 8, do versículo 3 ao versículo de número 5, que diz assim: E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei, olha, presta atenção, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Olha só, vamos lá ver o que dizia a lei. Lá em Deuteronômio capítulo 17, do verso 6 e verso 7, nós podemos encontrar assim, ó: Por boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morrerá. Onde que estão as testemunhas aqui desta acusação? Onde os fariseus trouxeram essa mulher. Primeiro ponto. Aí ainda podemos trazer Deuteronômio capítulo 22, no verso 22, que diz assim, ó: Quando o homem for achado deitado com mulher que tenha marido, então ambos morrerão. Onde estava o homem que estava com essa mulher adulterando? Olha o que dizia a lei: ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim tirarás o mal de Israel. Então, eles estavam aqui tentando, vamos falar assim, enganar, ludibriar o nosso mestre, como se ele não conhecesse a lei, como se ele não fosse o verbo encarnado, a própria palavra de Deus. E nessa situação aqui ainda, quando Jesus então, olha, penso eu aqui, analisa a situação, conhecedor da lei, fala: olha, cadê as testemunhas? Por quê? Porque pela palavra, pela lei, as testemunhas deveriam elas atirar a pedra primeiro. Cadê as testemunhas? Cadê o homem que estava junto com ela? Não que ela não tivesse cometido pecado, porque o próprio Jesus Cristo vai falar: vá e não peques mais. Mas ele, antes disso, ele olha para aquele povo ali e fala: ó, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E aí ninguém, o autor da revista pontuou aqui, ó, ninguém teve coragem de lançar uma pedra contra aquela mulher. Então, nós podemos entender que a verdade que Cristo nos traz revela consciência das nossas falhas. Assim, quando somos impactados por esta verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. Aquela mulher foi impactada pela verdade de Jesus Cristo. Jesus Cristo perdoou os seus pecados, mas ele disse assim: vá e não peques mais. O que nós entendemos? Vá e seja livre do pecado. Amém? Que Deus esteja falando, o Espírito Santo esteja falando ao seu coração. Se esta aula está sendo edificadora para a tua vida, divulgue, mande ela para alguém que você conhece, que está precisando de uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a vida desta pessoa também seja impactada, assim como a minha vida é impactada por esta verdade e a sua vida também é impactada por esta verdade. Então aqui, ó, estes escribas e fariseus aqui, eles estavam colocando,
Jesus Cristo como a verdade, né? Colocando à prova, né, a verdadeira verdade, vamos dizer assim, né, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Caminhando para o segundo subtópico, nós temos Jesus, a verdade revelada, como nós já vemos trazendo aqui aos irmãos aqui. Então, neste episódio aqui, o que nós podemos entender? Que independentemente do grau de resistência que o ser humano possa manifestar, nada consegue obstruir a verdade de Jesus. E por que não dá para ocultar, obstruir, né, colocar barreira nesta verdade? Por quê? Por mais resistências dos escribas e dos fariseus em aceitar a verdade que Jesus Cristo representa, nada pode impedir esta verdade de chegar até a minha vida e até a sua vida. Nem nada pode trazer aqui o que? Barreira para que nós possamos estar conhecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por que esta barreira da parte dos escribas e dos fariseus? Porque eles estavam ali com o coração endurecido em relação a salvação, em relação a Jesus Cristo, quando ele disse: eu sou, eu e o Pai somos um. Então o coração deles estava o que? Endurecido. E por ter este coração endurecido, eles criavam essas barreiras, eles criavam aqui essas obstruções para conhecer a verdade. Então, esta verdade não é apenas genérica, segundo o autor da revista, é uma verdade encarnada. João capítulo 1, verso de número 1, nós já estudamos isso em aulas anteriores. E aqui também, Jesus é o único caminho para alcançar a Deus. Nosso Senhor é a verdade única de que todos nós precisamos. Amém? Subtópico de número 3, nós vamos estar entendendo aqui sobre a verdade que o mundo precisa conhecer. Nós já trouxemos aos irmãos, né, João capítulo 17, do verso de número 3, né, que onde nós trouxemos ali que a vida eterna é esta: que conheçam a Ti como o único Salvador. Ainda podemos trazer aqui neste terceiro subtópico, né, do tópico de número 2, nós podemos trazer aqui aos irmãos que a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo enquanto mantém uma relação com os seus habitantes. Olha o que o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui para a gente lá na carta aos Colossenses, capítulo 2, no versículo de número 9. Capítulo 2, versículo de número 9, o apóstolo Paulo nos ensina: e estás perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Ou seja, irmãos, esta realidade que o mundo carece é o que? É o entendimento que Jesus Cristo ele é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E por que nós estamos trazendo este conceito? Porque muitas pessoas procuram a verdade hoje na filosofia, procuram através de um conjunto ético para que possam estar guiando as suas vidas e não irão encontrar, porque a verdade absoluta é Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Ainda gostaria de trazer aqui aos irmãos, isso só pode ser alcançado por meio de uma conexão viva com a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, em outros meios não iremos encontrar esta verdade, não realizaremos essa conexão viva, a não ser por meio do nosso Senhor, por meio da pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, como resumo para este tópico de número 2, nós temos, Jesus é a verdade que expôs a consciências dos escribas e fariseus aos seus pecados. Aqui nós temos também duas perguntas para estarmos aqui fixando o conhecimento que aprendemos. A primeira pergunta: o que ocorre quando somos impactados pela verdade que é Cristo?
Resposta: a verdade que Cristo nos traz revela a consciência das nossas falhas. Assim, quando somos impactados por esta verdade, encontramos libertação dos nossos pecados. A segunda pergunta: de acordo com a lição, o que o mundo precisa saber? Nós acabamos de enfatizar aqui, a realidade é que o mundo carece do entendimento da verdade única, que se manifesta como uma realidade divina, plena em Deus, que se separa deste mundo, enquanto mantém uma relação com os seus habitantes, amém? Então, estaremos caminhando agora para o tópico de número 3, e o tópico de número 3 ele vai ter como tema Jesus, a verdade que liberta o pecador. Aqui nós iremos estudar também 3 subtópicos. O primeiro, a verdade que liberta. A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus, como nós lemos lá em João capítulo 8, do verso de número 31 da nossa leitura bíblica em classe. Aqui então ainda, o pecador alcançará o conhecimento da verdade e por meio dela será liberto da servidão do pecado. Versos 34 e 36. Então, Cristo rompe todas as correntes do pecado. O Senhor Jesus Cristo é aquele que proporciona a verdadeira libertação à vida do pecador. Olha um texto também bem conhecido em Provérbios capítulo 28, no verso 13. Diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha a sequência do versículo aqui, ó. Mas o que as confessa, alcançará misericórdia. Amém? Nós iremos caminhar agora para o segundo subtópico, que nos traz uma pergunta: o que é a verdade? Aí nós temos a resposta aqui, ó. A verdade mencionada em João é aquela que liberta o ser humano do domínio do pecado, manifestada e revelada na figura de Deus, conforme nós já lemos João capítulo 14, do verso de número 6. Essa verdade proporciona libertação, restauração e uma nova vida para aqueles que se aproximam dele. Aqui eu quero trazer aos irmãos 2 referências bíblicas. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, no verso 17, o seguinte, ó: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Lembra lá da explicação que eu trouxe sobre a palavra transformar? Trans aqui é ir além, e formar forma, uma nova forma, ou seja, ir além com uma nova forma, deixando para trás o que? As coisas velhas, se tornando o que? Uma nova criatura, como o apóstolo Paulo nos declara lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios. Ainda Tiago, no capítulo 4, no versículo 7 e 8, ele vem dizendo assim, ó: em relação a nos aproximarmos de Jesus Cristo para alcançarmos, essa liberdade. Olha o que Tiago escreve: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso de número 8: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Lembra que a gente explicou por que os escribas e fariseus não aceitaram Jesus Cristo como a única verdade, a verdade absoluta? Por causa da dureza do coração deles, Então aqui Tiago ele vem nos trazendo que nós devemos nos achegar a Deus e ele se achegará a nós. Aí ele recomenda, limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, ou seja, nós somos filhos de Jesus Cristo, filhos de Deus, estamos servindo a Ele. Nós não devemos mais, como Provérbios vem trazendo, quando o cachorro vomita e ele volta ao seu vômito, e nós já lemos um versículo aqui referente a isso também, que nós não devemos o quê? Voltar aos despojos antigos, ou seja, fazer as coisas que fazíamos antes de conhecer esta verdade. Porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, neste conceito ainda, estaremos tratando aqui agora sobre o terceiro subtópico: verdadeiramente livres. Eu sou livre, você é livre na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqui, a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. Assim, aqueles que verdadeiramente são livres estão inclinados às coisas do Espírito.
Satanás não consegue exercer influência sobre eles. O poder de Deus, por meio da ação do Espírito Santo, revela-se gloriosamente em nosso caráter. Lembra que nós já estudamos que não apenas conhecer a verdade, mas viver esta verdade com a nossa maneira de pensar, sentir e de agir. E aqui nós estamos reforçando este ensinamento. Olha só Romanos capítulo de número 5, no verso de número 12, que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito, de que a Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa no pecado. Diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Efésios capítulo 2, no versículo de número capítulo 2, nos versos 1 ao verso de número 7, vem trazendo o que? E vos vivificou, estando vós mortos de ofensas e pecado, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Amém? Que o Espírito Santo continue falando ao vosso coração. Temos como resumo para este tópico de número 3: Jesus é a verdade que proporciona liberdade à vida do pecador. E aqui nós temos duas perguntas para embasar, para fixar, melhor dizendo, este conhecimento. A primeira: em que momento a vida do pecador está protegida? A vida do pecador que se arrepende estará garantida se realmente permanecer em Jesus, conforme João 8,31 e também Provérbios capítulo de número 28, do verso de número 13, que nós lemos aqui e fizemos menção aos irmãos aqui na lição de hoje. A segunda pergunta: no que diz respeito ao pecado, o que revela a Bíblia? A Bíblia mostra que toda a humanidade está cativa pelo pecado e sob o poder do inimigo. A Bíblia vai dizer que este mundo jaz no maligno, e também trouxemos a referência aqui de Romanos capítulo 5, no versículo de número 12. Amém? Caminhando agora para a conclusão da nossa lição de hoje, podemos trazer que a verdadeira liberdade só pode ser encontrada em Cristo. Portanto, aqueles que conhecem a Cristo e se mantêm na sua verdade não estão mais aprisionados pelo domínio do pecado ou de Satanás. Aqui nós temos que ter o nosso coração que a verdade de Cristo proporciona o quê? Uma autêntica liberdade dentro de nós, conforme o apóstolo Paulo traz lá em Gálatas capítulo 5, no versículo de número 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão, como nós já fizemos menção aqui durante a lição de hoje. Então, irmãos, que possamos estar conhecendo a Jesus Cristo, não apenas conhecendo a Ele, indo um pouquinho além, aplicando na nossa maneira de pensar, sentir e de agir. Não existe solução para o mundo sem levar em conta a mensagem e a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, que Deus em Cristo Jesus continue te abençoando, falando ricamente ao seu coração. Querendo Ele, estaremos aqui para estudar a lição de número 6, que terá como tema o bom pastor e as suas ovelhas. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu trabalho e o seu ministério. Amém?